24 de janeiro, seja muito bem-vindo ao plano de leitura anual da Bíblia com Lana e Rosane. Hoje nós vamos ler de Êxodo 17 a Êxodo 20. Mas lembrando de você não esquecer de no final se inscrever no canal da Cidade Refúgio Sede Internacional aqui no YouTube e marcar as notificações, marca o sininho para você saber sempre que chegar uma leitura diária da Bíblia para você. Êxodo capítulo 17, diz assim a palavra: a água da rocha em Refidim. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse: o que é que eu faço com este povo? Mais um pouco eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés: escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: o Senhor está com a gente ou não? Guerra contra os amalequitas. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Ur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim, Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ele seja lembrado. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Êxodo 18. Jetro visita Moisés. Jetro, o sacerdote de Midian, o sogro de Moisés, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto, onde Moisés estava acampado, no monte sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés, dizendo que estava chegando com a mulher e os filhos dele. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro e curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se iam bem de saúde, e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e com o Senhor o havia socorrido.
Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito, e disse: Louvado seja o nome do Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios, do seu rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles o trataram com tanto desprezo. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. Moisés escolhe ajudantes. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: Por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo? Com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite. Moisés respondeu: Eu tenho de fazer isso, porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo e explique os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: O que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais. E o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a eles os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que deve fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes de colocá-los como chefe do povo. Chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que merecem confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles os ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado e todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para casa. Êxodo 19. A aliança feita ao pé do monte Sinai. Os israelitas partiram de Refidim, e no dia 1º do terceiro mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do monte Sinai. E Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: Vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios, e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim, e me servirão como sacerdotes. É isso que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Ele disse a Moisés: Eu vou falar com você numa nuvem escura, para que o povo possa ouvir a nossa conversa, e para que daqui em diante sempre confie em você. Moisés contou a Deus, o Senhor, o que o povo havia respondido. E o Senhor lhe disse: Vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã purificando-se para me adorar. Eles devem lavar as suas roupas e se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia, eu descerei sobre o monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Marque limites em volta das montanhas, para que o povo não passe dali. E diga-lhes que não subam o monte, nem cheguem perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morta. Ninguém deverá tocar nessa pessoa. Ela será morta a pedradas ou com flechas. Isso deve ser feito tanto com pessoas como com animais. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus.
E todos lavaram suas vestes. Aí Moisés disse: fiquem prontos para depois de amanhã, e até lá não tenham relações sexuais. Na manhã do terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte, e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento, a fim de se encontrarem com Deus, e eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subiu como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou, e Deus respondeu do barulho do trovão. O Senhor desceu no alto do monte Sinai e chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e avise ao povo que não passe os limites para chegar perto a fim de me ver. Se passarem, muitos deles morrerão. Avise também os sacerdotes que eles devem se purificar, a fim de poderem chegar perto de mim. Se não purificarem, eu os matarei. Moisés disse a Deus, o Senhor: o povo não poderá subir o monte, pois tu mandaste respeitar este monte como lugar sagrado, e mandaste também marcar limites em volta dele. Então o Senhor respondeu: desça e depois volte com Arão. Porém os sacerdotes e o povo não devem passar os limites, a fim de subir até o lugar onde estou. Se fizerem isso, eu os matarei. Aí Moisés desceu até o lugar onde o povo estava e contou o que Deus tinha dito. Os 10 mandamentos. Êxodo 20. Deus falou e foi isso que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia eu descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos, ou qualquer outra coisa que seja dele. O povo fica com medo. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe, e disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou em pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Leis a respeito dos altares. Então o Senhor ordenou a Moisés que dissesse aos israelitas o seguinte: vocês viram que lá do céu eu lhes falei, não faça deuses de prata ou de ouro para adorá-los, ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Faça um altar de terra para mim, e em cima dele ofereçam as suas ovelhas e os seus bois como sacrifícios, que serão completamente queimados, e como oferta de paz. Eu separarei lugares para que neles vocês adorem, e nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. Se fizerem um altar de pedras para mim, não usem pedras cortadas com ferramentas, pois na construção do meu altar não poderão ser usadas
pedras cortadas com ferramentas. Não faça o meu altar com degraus, porque se fizerem, a nudez de vocês vai aparecer ali. Bem, eu vou falar daquilo que você mais gosta. Quer ver? Deus é um Deus de... Ele tem ciúmes? Não, ele é um Deus de... Você sempre fala. É um Deus de... Eu falo tanta coisa de Deus. De relacionamento. De relacionamento. É tanta isso. coisa, né? Deus grato, Deus relacionamento. Por que eu Deus quero poder. falar sobre isso, pastora Rosane? Porque a gente vê desde o início que a criação é um desejo de Deus de se relacionar. Quando ele cria o homem no 6º dia, ele passa a se relacionar com este homem, com este casal, né? A Bíblia diz que na viração do dia ele vinha e se relacionava. Aí vem o pecado, passa a haver a distância, mas aí Deus encontra alguém com quem se relacionar, Abel. Abel oferece a Deus as primícias da sua vida, da sua renda, do seu campo, do seu trabalho. E aí a gente sabe que Caim vem e mata Abel. Depois a Bíblia diz que Adão e Eva tornam a ter um outro filho e põe-lhe o nome de Sete. E a palavra diz que a partir de Sete começou-se a buscar a Deus. Aí depois de Sete a gente vai e descobre que Deus encontra Enoque. E a Bíblia diz que Deus se relaciona com Enoque, Enoque se relaciona com Deus, e é um relacionamento tão profundo que Deus toma Enoque para si. De tanto que Deus ama Enoque. Uau. Se relaciona. E aí a Bíblia diz que o homem começa a fazer coisas terríveis na terra, e Deus se arrepende de haver feito o homem sobre a terra, mas aí Deus encontra alguém com quem se relacionar, Noé. E aí A gente vê ele procurando. a gente vê Deus procurando. Olha que com as coisa pessoas, fantástica, né? É o que eu sempre digo. Adoração é um resultado de relacionamento. Sim. Às vezes as pessoas pensam, né, que tem que adorar, tem que adorar. Não tem que adorar, tem que resultar em adoração. Porque quando você se relaciona com Deus, que é o que a gente vê nesses homens, né, inclusive Enoque foi tomado. Quando você se relaciona, você reage, o teu corpo reage. E a reação é a adoração, onde você não encontra palavras. Relacionamento. Adoração. Exatamente. E aí vem Noé. Deus separa Noé para fazer uma grande obra. Deus se relaciona com Noé, conta os seus projetos para Noé. E aí depois de Noé, vem Abraão. Deus procura um homem para se relacionar com ele. E o mais interessante é que a gente sabe, porque as Escrituras nos diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus por 3 vezes. Amigo do Pai, amigo do Filho e amigo do Espírito Santo. Aí vem, dentro desse contexto, a gente vê Deus sempre procurando esses relacionamentos. Isaac, Jacó, a ponto de brigar com Jacó ali no vale de Jaboque, se manifestar, se revelar a ele. E aí nós vemos então Moisés, Deus procurando Moisés no deserto para tirar o povo da escravidão. E aí a gente chega aqui, ó, no capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 20 de Êxodo, que são os 10 mandamentos. Por que eu falei sobre tudo isso para chegar nos 10 mandamentos? Porque os 4 primeiros mandamentos falam do relacionamento com Deus. O primeiro, não adorarás somente ao Senhor teu Deus. Primeiro. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, sua adoração, seu relacionamento tem que ser com Deus. O terceiro, não tome o meu nome em vão. E o quarto, separe o 7º dia para mim. Ou seja, os 4 primeiros mandamentos, dos 10 mandamentos, falam de relacionamento. Porque quem conhece a Deus reconhece Ele como Senhor. Você falou do sábado, né? Sim. Quem conhece a Deus não se prostra diante de imagens, de ídolos. E uma coisa muito importante que a gente precisa trazer para a mentalidade dos cristãos da atualidade. Muitas vezes a gente acha que o idólatra é aquele que se prostra diante de uma imagem. E existem muitas pessoas que têm os seus ídolos pessoais, né? Interiores. Seus ídolos interiores. Que se exteriorizam e adizem Exato. em ações. Quantos ídolos hoje as pessoas não estão levantando para si, que estão impedindo o relacionamento deles com Deus? Né? E muitas vezes a gente tem aquela, não, mas eu não me prostro diante de imagem. Mas você está prostrado diante de que ídolo que existe dentro de você? Eita. Que tem impedido o seu relacionamento com Deus.
Não tomar o nome do Senhor em vão. Meu Deus, só toma o nome do Senhor em vão quem não conhece a Deus. Só usa o nome do Senhor. Porque tem sempre aquele cuidado, né, quando conhece a Deus, porque começa a conhecer a da personalidade dele. E sabe o que seria também esse não tomar o nome do Senhor em vão? Aquelas pessoas que colocam Deus naquilo que Deus não está. Eita, meu Deus. Né? Deus não está naquilo que é só para o nosso bem. Deus está naquilo que é para a glória dele. E muitas vezes Deus está em tormentas, né, em situações complicadas para nos mostrar a glória dele. A glória dele. É porque a gente tem essa mania de facilitar, né? Só aquilo que a gente gosta é que Deus está. Mas às vezes ele usa aquilo que nos mexe aqui dentro para mostrar que ele está ali também, na transformação daquele momento. Exatamente. Me fala, o sábado aqui, eu queria falar que eu sei que tem muitas pessoas que gostariam de ouvir sobre isso. Aqui é totalmente também sobre relacionamento. Ou seja, um momento com Deus. Seria Sim, isso. Exatamente. De todas as coisas que nós fazemos, que é a nossa casa, que é tudo aquilo que nós amamos, que tudo aquilo que nós temos, seja dedicado completamente ao relacionamento com Deus, que seria o quê? Devocional, oração, ir à casa de Deus, né? Tanta coisa. Relacionamento com Deus se resume em tanta coisa, que é uma visita a um ente querido. Sim. Né? O Que amor ao seria próximo. um dia de executarmos um relacionamento com Deus através daquilo que nós podemos fazer que vai agradá-lo, que vai fazê-lo feliz. Sem sombra de Seria dúvida. mais ou menos isso? Sem sombra de dúvida. Uma coisa Ou muito... totalmente isso? Totalmente. Porque os 4 primeiros mandamentos falam desse relacionamento com ele. Mas os outros 6 mandamentos falam do relacionamento com o próximo. Só que os 6 mandamentos seguintes só conseguem ser cumpridos Com os com primeiros os 4 primeiros sendo É tremenda a palavra de realizados. Deus, né? Entendeu? Entender isso é que faz com que a gente viva essa vida saudável com Deus. Exatamente. É por isso que Jesus fala por várias vezes que Deus não criou o homem para o sábado, mas Deus criou o sábado para o homem. Exatamente. Por isso que os religiosos ficavam É muito lindo escandalizados quando ele curava no sábado. Porque era tudo, ele curava no sábado porque era a respeito do relacionamento, né? Do que ele estava fazendo pelo próximo. Isso, né? Deus não vai curar um filho seu no sábado, porque o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Ah, isso é muito Então, forte. é relacionamento. O que Deus busca de você, querida, é relacionamento. Sai um pouquinho das redes sociais e vai buscar Olha a aí, presença Jesus, faça um de Deus. jejum. Jejua, ora, leia a palavra. Nós precisamos voltar Ter mais a tempo ser com o Senhor. os cristãos que realmente fazem diferença e que aonde chegam são conhecidos como alvoroçadores da terra. Amém? É isso aí, fica aí com essa palavra. Siga o canal, nós repetimos, siga o canal e Marca as notificações. clica aí nesse sininho para você receber notificações. E até então, Êxodos 21. Fica com essa palavra.